Fala pessoal, boa noite. Não sei se é boa noite quando você estiver vendo esse vídeo, mas para mim é boa noite porque são 7h26 da noite, dia 1º de 2021, fazendo exatamente 12 graus aqui em São Paulo. E aí, aonde você tá frio? Deixa aqui nos comentários. E aí, pessoal, hoje nós vamos continuar com aquele lindo assunto maravilhoso, filosofia estoica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre medo. Sim, medo. O que os filósofos estoicos acreditavam de ser medo. E aí eles separam aqui, pelo menos aqui no livro, alguns tópicos, onde eles falam basicamente como você lidar com esse tipo de medo. E assim, vocês vão perceber, claro, que são um muito parecido com o outro. Realmente, parece que você vai falar Lincoln, mas caraca, parece que você falou a mesma coisa. Eu acho que você tá me enrolando. Não, pior que não. Estão separados em tópicos. E eu vou te mostrar isso. E vamos lá, vamos para os tópicos. Os tópicos são cláusula de reserva estoica, premeditação da adversidade, habituação emocional, distanciamento cognitivo para a ansiedade. E olha, ô palavrinha difícil essa, pelo menos para mim. Descatastrofização e a contemplação da impermanência. E, por último, adiamento das preocupações. Uau, foi difícil falar essa penúltima, né? Descatastrofização. Uau, beleza. Vamos lá. Vamos começar pela cláusula de reserva estoica, que basicamente eu vou até ler um trechinho aqui, porque não tem muito o que falar dela realmente. Faça o que você deve, deixe acontecer o que puder. Aqui ele dá uma leve explicada, eles aqui não fica enrolando muito. Em cada tópico ele dá uma puxada direta, mas enfim, eu também não vou ficar enrolando, né? Então, aqui na cláusula de reserva estoica, ele fala para você assim: consiste em fazer o seu melhor. É, vamos dizer que você vá para casa de mãos vazias, dependendo do seu tipo de trabalho, do seu tipo de estudo. Pode ir para casa de mãos vazias, mas não se aborreça, não leve aquilo que te deixou de mãos vazias para a sua casa. Basicamente é isso. Ou seja, é uma reserva que para você já não ter esse medo de algo acontecer no dia seguinte, certo? E basicamente é isso, viu, pessoal? Ele não realmente não fica assim enrolando ou se prolongando em cada assunto. Ele dá uma direta aí, te dá um tapão na cara aí e você que se vira com as suas emoções aí, certo? E aí temos o segundo tópico, que é a premeditação da adversidade. Ou seja, eu vou ler um trechinho aqui também. A técnica de se expor repetidamente a situações estressantes em pequenas doses. Ou seja, aqui ele fala para a gente se expor nessas situações estressantes, mas aí você pensa, fala, caramba, Lincoln, mas isso vai fazer bem para minha saúde? Eu querer me expor a situações estressantes, ficar, sei lá, berrando contra a pessoa, gritando, fazendo idiotices por aí? Não, na verdade não. Ele fala para você criar aqui dentro. Criar aqui dentro. E quando você estiver prestes a surtar, você parar e pensar, falar, pô, mas por que eu tô surtando? Nem precisa. Ou seja, meio que você se preparar um pouco aqui dentro e se expor nessa situação estressante. Ou você pegar uma situação do seu dia estressante e se ficar se expondo nessa situação aos poucos, pegar as piores partes que você acha que você teve do seu dia e se expor aqui dentro, fechar os olhos, ficar concentrado mesmo. Então ele fala isso, você praticamente meditar para se estressar, para você abordar esse tema e saber como lidar se algo parecido acontecer novamente. Então essa é a premeditação da adversidade.
também não fica muito enrolando demais, assim, tal. Eu acho que a única que fica um pouco mais diferente dessa relação de medo, porque essa premeditação da adversidade também é um medo de acontecer novamente essa situação. Então, essa premeditação é você se expor para você criar uma resistência na sua mente, para você, quando tiver uma situação parecida na vida real, vamos dizer assim, mesmo sabendo que o que você imagina, seu cérebro não entende o que é real e imaginário, a gente já fez esse comentário, piriri pororó, mas você criando essa situação, sua cabeça não está entendendo o que é real e imaginário, ou seja, você está ficando resistente porque você está fazendo uma meditação para se estressar, não faz muito sentido, mas você está criando uma resistência interna para se algo parecido acontecer, você saber como lidar com isso. E eu acho que o único que desses tópicos que realmente é um pouco diferente, sai um pouquinho até, é esse terceiro tópico, que é a habituação emocional. E o que seria a habituação emocional em relação ao medo? Aqui ele dá um exemplo, que é o mesmo que eu vou dar aqui, uma pessoa que tem fobia de gato. Essa pessoa é exposta a uma sala fechada com gatos e ela passando a mão nesses gatos. Mas ela tem muita fobia. O coração dela acelera, ela começa a ficar com medo, ansiedade, aquilo vai levando o pensamento dela para o futuro, o que pode acontecer, o que não pode, e aquilo vai deixando a pessoa mais e mais ansiosa, e mais medrosa, e mais nervosa. Então, o que seria habituação? Eles chegaram num ponto de fazer realmente alguns testes parecidos, alguns assim, mais ou menos em 1950, com pessoas que fez o voluntariado de fazer esses testes, querer participar, claro, e colocar, medir a pressão da pessoa, os batimentos cardíacos e perceberam o quê? As pessoas que, vamos dizer que estava dentro dessa sala, que tem fobias de gato, nos primeiros minutos, e vai de pessoa para pessoa, nos primeiros minutos, algumas pessoas ficaram muito aceleradas, ficaram com muito medo, não sabe, parecia que ia ter um treco. E de um minuto após o outro, vamos dizer 5 minutos, e no sexto, no sétimo, os batimentos foram caindo, a pessoa foi se tranquilizando sozinha e ela ficou habituada a ficar ali com os gatos, né? Vamos usar o exemplo. Ela ficou habituada em ficar ali com os gatos e realmente foi lá, mexeu com o gato e tal. E outras demoraram, mas também chegaram nesse mesmo ponto de se tranquilizarem, dos seus batimentos cardíacos diminuírem, certo? E a pessoa chegar no estado normal para ela. Umas demoraram ainda mais, outras foram até mais rápido do que as primeiras, mas sempre todas chegaram nesse ponto de equilíbrio. Ou seja, isso foi uma habituação emocional. E isso você pode levar para qualquer situação da sua vida, qualquer situação de fobia, medos que você acha que você tem. E ele sempre fala: você pode criar tudo aqui, se expor adequadamente aqui, fechar os seus olhos e acreditar que você está ali, naquele momento, aquilo tudo está acontecendo com você. Então, essa seria a habituação emocional, que é o nosso terceiro tópico. E o nosso quarto tópico é o distanciamento cognitivo para a ansiedade. Vou ler outro trecho, que ele fala que o gerenciamento estoico da ansiedade. É isto que o Marco quis dizer quando afirmou que a vida é opinião, que a qualidade de nossa vida é determinada por nossos julgamentos de valor, porque eles moldam nossas emoções. Ou seja, você carregar, canalizar uma opinião negativa de outras pessoas, e mesmo que seja positiva, se você canalizar isso dentro de você, você está se moldando, ou seja, sua vida está em forma de opinião. E não, nem são as suas opiniões, são as dos outros. Uma coisa é você moldar uma opinião de uma pessoa e falar, não,
realmente isso é bom para mim. Você moldou, colocou dentro de você, usou de uma forma positiva e você está fazendo a sua vida de uma opinião sua. Você usou uma base, mas montou o seu império, ok? Então, esse é o distanciamento cognitivo para a ansiedade. E realmente é um trecho assim de 7 linhas. E ele fala exatamente isso. Não, 7 linhas não. Tem um pouco mais. Mas ele pegou isso e resumiu nisso. A vida é opinião. Ou seja, quanto mais você se distanciar também aqui das pessoas tóxicas, mesmo que elas estejam falando aqui no seu ouvido, falando, a partir do momento que você não canalizar mais, você já teve um distanciamento cognitivo dela. Ou seja, você escutou, talvez você debateu, fez alguma coisa, só que você que não canalizou para você. Você não teve medo do que a pessoa estava falando. Isso também é uma forma de medo. Você usar tanto a opinião dos outros para você, com medo de que as suas opiniões não são o suficiente para você mesmo. Então, esse é o distanciamento cognitivo para a ansiedade. E o próximo tópico, e vamos para o próximo tópico: descatastrofização e a contemplação da impermanência. Ô, palavrinha difícil, viu? Tá louco. Vamos lá, gente. Aqui ele fala, simplesmente, tá? Vou ler 2 trechinhos aqui. Ver as coisas de uma maneira mais moderada e realista tende a reduzir a ansiedade. Ponto. Né? Ah, Lincoln, mas o que ele quis dizer com isso? Meu, para que você vai ficar inventando, talvez, uma história no acontecimento do momento, do que está acontecendo, e em vez de você logo resolver isso, enxergar de uma forma realista e parar de pensar, puxa, eu podia ter feito aquilo, eu posso fazer isso. Veja logo de uma maneira realista e cai na real. É simples. É simples de falar, mas não é simples de fazer, não é mesmo? Aí ele fala aqui que uma outra técnica é perguntar a si mesmo em relação à descatastrofização. É você pensar em certas situações, nesse caso seria mais pessoal, talvez o relacionamento com a família, com um parceiro, parceira, enfim, amigos, e você pensar em algumas situações que já aconteceram ou que podem acontecer. Então ele dá meio que 2 exemplos assim, de passado e futuro. Poxa, isso sempre me fez mal e hoje me faz mal. Mas, pô, então eu vou continuar fazendo isso para continuar me fazendo mal? Será que não é melhor eu parar de sofrer agora e daqui 20 anos continuar livre, ficar bem, que nem eu vou completar 25 anos? E será que se eu pegar alguma coisa de 5 anos atrás, que eu começar a prestar atenção, ainda estou carregando isso para mim hoje, mas eu vou carregar mais 5 anos? Vou continuar sofrendo, isso não faz sentido. Ou você viu uma situação de agora e fala: caramba, se eu carregar isso daqui 10 anos, tal coisa pode acontecer. Por que você então nem espera acontecer para você sofrer? Já breca ali, acaba com tudo. E é isso, não tem muito o que ficar rodeando, o que ficar ali remexendo a terra para ver se nasce alguma coisa. Não, meu, quebra ali, acaba com tudo, corta o mal pela raiz e segue a vida. O que é passado, presta atenção para você não carregar para o seu futuro. E o que está acontecendo agora, tomar cuidado para não acontecer no seu futuro, para você já evitar e não sofrer com isso. Para você não saber que não você vai ter medo de algo acontecer em relação a isso, que pode te prejudicar lá na frente. Então, é isso. É isso que ele está falando. Então aqui a gente tem um adiamento das preocupações. Nosso último tópico, adiamento das preocupações. Que seria o quê? E ele fala o quê? Lincoln, o que ele fala? Um trechinho. Reações emocionais iniciais geralmente são automáticas.
Ou seja, às vezes no momento de estresse você falar algo que não deve falar, mas nessas situações a gente acaba falando, na verdade, o que já está na nossa mente. Olha lá, presta atenção. Devemos aceitá-las como naturais, vê-las com indiferenças e aceitá-las sem confronto, em vez de tentar suprimi-las. Por outro lado, devemos aprender a cessar os pensamentos voluntários que aparecem em respostas a esses sentimentos iniciais e à situação que os desencadeou. Ou seja, você está no momento que, numa notícia na sua empresa, que as coisas estão ficando preocupantes, é, cortes disso, cortes daquilo, e você ficou um pouco preocupado, pensando que o seu salário pode ser cortado, ou você pode ser desligado da empresa, aí você começa a fazer algumas expressões, caretas, balançar a cabeça, e isso é natural, que nem ele fala aqui, são reações naturais que nós temos, tudo bem, é normal. Só que nós temos a capacidade de reconhecer esses pensamentos, essas expressões que estamos tendo no momento, do que está acontecendo, e já cessá-las, acabar com elas. Você começou a ter uma preocupação e franziu a testa e você percebeu, você parou, ficou com, né, a sua expressão normal e pensou um pouco e voltou a conversar. Mas é normal nós termos essa reação de levantar uma sobrancelha, franzir uma testa, passar a mão na cabeça. Mas ele fala o quê? Para nós trabalharmos esse tipo de reação, esse tipo de pensamento. Às vezes a gente tem a reação, mas parar de pensar nessa situação complicada que está nos deixando maluco. E você cortar o mal pela raiz novamente. Não continuar com esse tipo de pensamento, para você não ter medo do que o que pode acontecer com você. Então assim, esses são os tópicos, tá? Principais que ele fala em relação ao medo, que ele pede, parece que ele está implorando para a gente prestar atenção nesse tipo de atitude. E eu acho que está muito correto tudo que ele está falando. E eu, particularmente, tenho que trabalhar muitos desses tópicos. Eu tenho muitos problemas com pensamentos, reações, sempre fui uma pessoa um pouco ansiosa, então às vezes que acaba vindo um turbilhão de pensamento e às vezes eu tenho que, sei lá, nem com o trator, parece que o trator não faz nem cócega dentro da minha cabeça, né? E eu tenho que trabalhar muito isso, eu admito, eu tenho que trabalhar, e lendo isso, tenho que pegar algumas técnicas que ensinam aqui, essas técnicas que eu acabei de fazer, esse comentário, como que você identifica essas situações que te colocam medo e como que você pode resolvê-las. E realmente como eu disse, eu preciso trabalhar muito isso, preciso de verdade. Eu tenho aqui um coração que às vezes que parece que eu vou cuspir ele de tanto que ele bate que nem um maluco e eu às vezes nem entendo o porquê de tanta coisa que tá passando na minha cabeça. E eu às vezes não tenho a capacidade de parar, colocar a cabeça no lugar, fazer alguma meditação aí de alguns segundos, só para eu organizar as minhas ideias aqui, colocar elas encaixadas nos lugares certos, não tem que estar colocar um círculo dentro de um quadrado, entendeu? Já brincaram lá com aquelas coisinhas, já viram aqueles brinquedos assim que você tem que encaixar as formas? Então, não tentar colocar o triângulo dentro do quadrado, enfim. Então, é mais ou menos isso. Às vezes a gente não tem realmente esse pensamento, essa capacidade de parar e colocar as peças no lugares certos para elas encaixarem e fluírem. Nós não temos essa capacidade, muitas vezes, né, no caso. Eu mesmo, como disse, tenho que trabalhar e vou trabalhar com certeza porque eu vi o malefício de não trabalhar. Você vive uma vida muito, parece que desesperada. E aqui, puta, é totalmente ao contrário. O livro tenta te mostrar você ter uma vida totalmente tranquila, totalmente uma vida de prazeres e não só, assim,
carnais, ou sei lá, o prazer aí de vocês, mas não só esse tipo de prazer, entendeu? Mas tipo, outros prazeres, você tem uma vida mesmo de prazeres. Então eu acho que basicamente aí, não sendo tão básico nesse grande ou pequeno vídeo, depende, eu acho que eu coloquei bastante conteúdo aqui no vídeo, mas não é tão simples assim. A gente falando parece que é simples, mas quando a gente para fazer com nós mesmos, escrever, colocar em prática, é muito mais complicado do que isso. Mas eu acho que o vídeo de hoje é isso, pessoal. Sei lá, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu espero aquele grande like de vocês. Ativem o sininho para ficar por dentro das novidades que eu vou mandando aí. Então é isso, pessoal. Uma boa noite, muito boa noite para vocês e até a próxima.